Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer enorme estar com vocês, tá? Gravando essa aula de ensino religioso, certo? Essa aula número 1 aí, né? Essa aula 1. Então vamos lá, nós estamos aí no texto, né? A teia da vida, certo? Vocês podem estar acompanhando aqui a professora Hilda na leitura, certo? Depois nós temos o outro ladinho onde finaliza, ok? Depois nós vamos estar vendo as atividades. Eu vou dar uma explanada com vocês na atividade para vocês estarem realizando, beleza? Pois, né, eu continuo reforçando o quanto é importante a leitura, vocês estarem interpretando, vocês estarem desenvolvendo a criticidade de vocês, né? E com isso desenvolvendo uma habilidade que é muito importante, que é da leitura e da interpretação, e consequentemente com certeza aí uma pessoa com uma boa desenvoltura ao redigir um texto, certo? Então vamos lá. A vida é realmente uma preciosidade, um valor incalculável. Muitas religiões e filosofias afirmam que a vida é sagrada, que é presente divino e que todos têm o dever de respeitá-la e defendê-la. Bem claro, né? Esse parágrafo. O quanto a nossa vida ela é uma preciosidade. A nossa vida ela é uma preciosidade, né? Aquela questão, nós devemos viver cada dia das nossas vidas bem vividos, né? Pois, infelizmente, não sabemos o dia de amanhã, certo? E não pensando só nisso aí, né? Nós temos que viver a nossa vida, saber que ela é preciosa, vivê-la intensamente, de modo feliz, né? Procurando sempre, né? Fazer as coisas de forma digna, correta, né? Sempre visando o amor ao próximo. Então vamos lá. Você já observou com atenção o poder e a beleza da manifestação da vida? Nos campos, nos bosques, nos jardins, nas florestas, nas montanhas, nos rios, nos lagos, nos oceanos, enfim. Nos mais diversos ambientes, a vida se manifesta, enchendo nossos olhos de beleza e admiração. E como seria o nosso mundo sem pessoas, sem animais, sem pássaros, sem frutas, sem flores, sem borboletas ou sem rios, né? Certamente seria triste e sem graça, né? Então tem tantas coisas maravilhosas na nossa vida, né, que nos rodeia e que nós não damos muito valor, né? É uma árvore com flores lindas, o vento balançando nas árvores, né? Um córrego com uma água, né, cristalina correndo. Mesmo aquelas águas, aqueles riachos ou aqueles rios que infelizmente nós vemos acabando, isso daí não nos traz felicidade, traz muita tristeza na verdade, né? Mas são coisas para refletirmos, né? O quanto a vida ela manifesta, ela vem manifestando as suas belezas através da natureza, através das pessoas, né, dos animais, enfim. Todas as formas de vida existentes em nosso planeta são partes de um todo. Eu, você e todos os outros seres somos parte de um imenso ecossistema. Dependemos uns dos outros para que possamos nos manter vivos e assegurar
a continuidade da vida. Nós formamos a grande teia da vida. Sendo assim, nós, habitantes do planeta Terra, temos o dever sagrado de respeitar e defender a vida. Defender a vida significa também criar laços de solidariedade entre pessoas de diferentes crenças religiosas. Então, olha só, é muito interessante quando diz aqui esse trecho aqui, olha. Sendo assim, nós, habitantes do planeta Terra, temos o dever sagrado de respeitar e defender a vida. Defender a vida significa também criar laços de solidariedade entre pessoas de diferentes crenças religiosas. Gente, isso aí é um assunto muito interessante, que daria uma aula inteira para ser falado, certo? Pois nós temos várias religiões, tá? Várias, inúmeras. Vocês podem até estar fazendo uma pesquisa e vocês vão estar observando isso, tá? Independente de como, né, as pessoas de determinada religião, elas seguem a sua religião, o que elas seguem é sagrado para elas. E a partir do momento que é sagrado para elas, nós devemos respeitar. Nós devemos respeitar um ao outro. Nós devemos respeitar as religiões, né? Aí vem a questão da tolerância religiosa e o respeito aí como carro-chefe, né? Para parar de poluir e envenenar a natureza, parar de sujar com lixo os lugares por onde passamos ou onde moramos, parar de exterminar animais e plantas, parar de cortar as poucas grandes árvores, né, que ainda restam em nosso planeta. São medidas urgentes a serem tomadas. Então, olha bem, nós não temos só o nosso relacionamento interpessoal uns com os outros, com as pessoas, de pessoa para pessoa, mas nós temos também o respeito à natureza de modo geral, às plantas, né, e aos animais, né? E tanto é que os maltratos a animais também tem lei, né, que ampara aí essa falta de humanidade com os animais, certo? Tem lei que ampara, né, a questão do desmatamento, né, e enfim. Então, eu penso aqui de forma geral que focando na palavra solidariedade entre pessoas e religiões e de forma geral em tudo. Eu queria dizer para vocês, pessoal, o quê? Eu quero dizer para vocês que nós precisamos sim tomar medidas urgentes, pois o nosso mundo, né, ele está cada vez se deteriorando cada vez mais. As pessoas estão se desrespeitando cada vez mais umas às outras, se amando cada vez mais umas às outras, né? As pessoas cada vez mais elas pensam apenas em si. Elas pensam nelas próprias e no outro nada. E aí vem a questão da resiliência, onde o outro, muitas vezes, tem que fingir, ignorar. Ninguém tem que fingir nada, mas é uma forma de resistir tamanhas ignorâncias de pessoas que se acham as melhores,
se acham as melhores, achando-se no direito de pisar, de humilhar, de maltratar, de querer sempre aquilo que eles querem. A vida não é assim e nunca vai ser assim. E eu falo para vocês, meus pequenos, de 6º e 7º ano, fica para vocês, guardadinho no coração de vocês. Vamos transformando as nossas vidas, né? Mesmo aqueles que ainda não são, já entraram no 40, no 40, no 50, né? Nós temos que pensar e refletir sobre a nossa vida, né? Num todo, por questão de a vida, ela não é plena e feliz toda a vida para uma pessoa. Ela não é. Infelizmente, a vida é uma caixinha de surpresas. E quando nós falamos ao respeito à natureza também, de forma geral, desde as plantas aos animais, a partir do momento que nós não respeitamos o nosso planeta, nós vamos estar prejudicando a nós mesmos, certo? Então vamos lá, meus amores, terminar aqui. Preservar a natureza, responsabilizar-se pela limpeza do meio ambiente, lutar por uma vida digna para todos os seres humanos, tornou-se uma questão de sobrevivência. Caso contrário, a teia da vida poderá ser rompida e o nosso mundo virá um deserto triste e sombrio. Então, quando eu deixo de jogar um papel de bala na rua, certo? Eu estou contribuindo para o nosso meio ambiente, né? Então, na medida que as pessoas vão não se importando com os lixos que vão para os bueiros, né? Tem gente que pega sofá inteiro, vai em determinado riacho, rio, fogão, geladeira, vai lá, velho, né? Joga e deixa lá no meio ambiente aquela coisa horrorosa, não procura o lugar adequado, enfim. E esses lixos que muitas vezes jogamos na rua sem pensar, acabam indo para os bueiros. O que acontece depois? Acontece o que? Enchente. Quando vem um dilúvio, uma água, né, uma chuva mais forte, os bueiros não aguentam, eles estão entupidos por alguma coisa, com alguma coisa, e não resistem tanto à força da água, onde causa as enchentes, certo? Então, nós vivemos igual está escrito aqui, nós vivemos, aqui está falando sobre o que? A teia da vida, certo? A teia da vida poderá ser rompida. E o nosso mundo virá um deserto triste e sombrio. Porque aquilo que eu faço, né, com relação à natureza, com relação aos animais, né, com tudo, com relação às pessoas, com tudo que está gerando ao nosso redor, isso aí, a partir do momento que nós não temos uma consciência do que nós fazemos, com certeza nós não estamos contribuindo para um mundo melhor, para um mundo de paz, para um mundo, eu diria que vivível, um mundo adequado para as futuras gerações. Nós já estamos sofrendo. Vocês devem ter visto já enchentes aqui na nossa cidade, onde a nossa praça toda, ela enche de água, lojas enchem de água no nosso centro, né? No centro da nossa cidade. Então, quer dizer, aí é uma questão de que não está havendo um planejamento. Um planejamento também envolvendo as questões políticas. Porque a partir do momento que há uma enchente dessa proporção, pode ter certeza que não é apenas a falta de compreensão dos moradores, né, dos munícipes daquela determinada cidade, mas sim também dos políticos que estão
como que eu posso dizer, responsáveis pelas obras, pelas pavimentações das nossas cidades mundo afora, certo? Sinta-se, último parágrafo, tá? Sinta-se um com todos os seres que compõem a natureza. Sinta-se um com todos os seres que compõem a natureza. Desde a estrela que cintila na imensidão do céu, o ser humano ou o animalzinho está ao seu lado, até a árvore que cresce no jardim ou no bosque. Sinta-se parte da grande teia da vida. Ame-a, respeite-a e defenda. Então fica esse recado para nós. Então vamos ver as questões? Primeira questão, pessoal. Qualquer dúvida, é meu privado, tá aí para qualquer um que quiser entrar, beleza? E apresentar suas questões, suas dúvidas, tá? E na próxima semana, na aula no Google Meet, a professora Hilda entra, vai dar uma explanada muito rápida, porque o tempo que nós temos é muito pouco para abrangermos a segunda aula, tá? E eu dar atenção a vocês também aqui na realização dessas atividades aqui para quem teve algum tipo de dificuldade. Então podem entrar no meu privado, apresentar as questões que eu vou olhar, eu vou fazer o comentário devido e necessário, beleza? Então vamos lá. A questão 1. A vida é sagrada. A vida é sagrada para você? Por quê? Pesquise para saber o que é ecossistema. Já estudaram isso em ciências? O que é ecossistema? Então, aqui está perguntando, a vida é sagrada para você? Peça sempre um familiar para acompanhar vocês, porque assim, o diálogo também em família é muito importante. É muito importante levar essas aulas de ensino religioso também para a família. Então, vamos lá, pessoal. Pesquise para saber o que é ecossistema. Então, nessa número 1, vocês vão precisar fazer uma pesquisa para saber o que é ecossistema. E eu acredito que vocês já tenham estudado, né, sobre o que é ecossistema. Alguns de vocês, mas quem não se lembrar, quem não se recordar, vamos lá no dicionário, vamos lá no Google e vamos pesquisar. Número 2, para completar aí a pergunta que está direcionada à opinião de vocês. Número 2, qual é o nosso dever como habitantes do planeta Terra? De acordo com o texto. De acordo com o texto, eu vou dizer, né? Porque... E o que você, né? Aqui... não está de qual é o nosso dever como habitantes do planeta Terra. De acordo com o texto e com a vivência de vocês, deem a resposta de vocês, por gentileza, tá, meus amores? O que pode ser feito para preservar o meio ambiente e proteger a vida em sua comunidade? Olha só, nós falamos um pouquinho aí sobre isso, lá no início. Faça uma pesquisa para... Número 5. Faça uma pesquisa para saber o que as religiões, né, e igrejas, no caso as denominações religiosas, nós temos as religiões e dentro das religiões são subdivididas as denominações religiosas, certo? Então, por isso que está aqui. Faça uma pesquisa para saber o que as religiões e igrejas de sua comunidade, né, estão fazendo em defesa da vida, principalmente da vida humana, a partir das informações obtidas. Crie um texto. Tá joia? Então, olha só, pessoal, é isso aí.
Então, nós vamos realizar essas atividades de acordo com o texto. Nós vamos realizar a atividade da aula 1 de acordo com o texto, ok? Com o texto A Teia da Vida. E eu vou pedir o seguinte para vocês, tá? Ao terminarem essa atividade, vocês já façam a leitura, tá? Da aula 2. Façam a leitura. Por quê? Porque vocês já vão começar a ter um conhecimento prévio para dialogarmos melhor na aula no Google Meet. Beleza? Amo vocês, tá? Fiquem em paz, fiquemos em paz e lembremos sempre que nós vivemos, a nossa vida, ela é amarrada umas nas outras com relação à natureza, tudo que abrange a natureza e nós, seres humanos, e enfim. Então nós temos que cuidar bem do nosso meio ambiente e cuidar muito bem também dos nossos amigos, das pessoas que nos rodeiam, Nós fazemos parte da teia da vida e nós somos a ferramenta principal, fundamental, pois é através de nós que muitas vezes essa cadeia da vida acaba se quebrando e trazendo danificações, coisas ruins para o nosso planeta. Beleza, meus amores? Fiquem na paz. Beijo grande no coração. Até a próxima semana.